Ok, vamos começar então. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Meu discurso ele mistura alguns temas. Como eu estou agora na Ucrânia, eu fiz vários cursos de medicina tática, então por isso que essa primeira palavra que é marche. Depois, já que o tema da prática de hoje é biologia, então misturei também biologia por cima do tema militar. E o tema da morte, que me interessa, do ponto de vista de filosofia, né, existência, também, então, joguei lá para dentro. Então, vamos tentar descobrir o que que eu queria dizer com tudo isso. Então, Marsh, tem uma relação com esse tal do TCCC. O TCCC é um sistema, o atendimento tático a feridos em combate, né, desenvolvido, pelos Estados Unidos, na década 90. Por que que eles fizeram isso? Porque eles viram que em combates, em operações militares, por exemplo, no Vietnã, Somália, Afeganistão ou Iraque, eles tiveram muitas mortes e analisando essas baixas em combate, descobriram que várias pessoas poderiam ter sido salvas, ou seja, eles identificaram as causas evitáveis da morte no campo de batalha. E conforme isso, foi criado um protocolo MARCH, que é como se fosse uma estrutura, um algoritmo que o médico de combate tem que seguir no campo de combate para prestar socorros ao soldado ferido. E cada letra significa um tipo de ferimento. E também, não é à toa que eles colocaram nessa sequência, né, ou seja, a primeira letra tem que ser, atendido, esse ferimento tem que ser tratado, eh, em primeiro lugar. Ou seja, as letras significam o tipo de ferimento e também a sequência dessas letras, ela nos mostra a prioridade com qual o ferimento tem que ser tratado. Ou seja, o primeiro ferimento é o mais importante e o tempo da morte, por causa desse ferimento, é o mais curto. Ou seja, você tem que, fazer alguma coisa com esse ferimento o mais rápido possível para salvar a vida do soldado. Ou seja, de novo, voltando àquele termo de causa evitável, né, se você conseguir evitar a morte, tratando esse ferimento, você salva a vida. Então, vamos rápido passar pelo significado das letras. Então, M é o sangramento maciço ou massivo, dependendo da fonte, eles usam palavra diferente. Eh, é as vias aéreas, depois respiração, circulação sanguínea, quer dizer, e a última é H, hipotermia. Eu já vi em algumas fontes, eles usam como trauma de crânio, etcétera, mas aqui na Ucrânia, pelo menos nos cursos que eu fiz, H é para hipotermia. Então vamos começar com o primeiro tipo de ferimento, o mais urgente, o mais perigoso, que é sangramento massivo ou hemorragia massiva. Vocês vão ficar surpresos que, como, hemorragia massiva, a pessoa morre em 1 a 3 minutos, é muito rápido. Mas para acontecer isso, a hemorragia tem que ser massiva. Então, quais são os sinais da hemorragia massiva? Quando você vê que o sangue está jorrando da ferida ou quando há um grande volume de sangue ao redor, né, do ferido. E tem que ainda, eh prestar atenção que dependendo do chão, né, onde a pessoa está deitada, o sangue pode, assim, dar a impressão que tem mais sangue ou ao contrário, que tem menos sangue, né, que, por exemplo, se ele está em cima de uma terra ou no matagal, você não consegue avaliar objetivamente, né, a quantidade de sangue que a pessoa perdeu. Ou também a hemorragia massiva com certeza vai acontecer na amputação traumática. Aqui temos um fenômeno interessantíssimo, biológico, que quando nós temos amputação traumática, há
o tal do retração dos vasos sanguíneos, ou seja, se a sua perna ou o braço tiver, assim, explodiram, no primeiro minuto não vai ter nem sangue, então você vai achar que não tem hemorragia massiva, mas assim, um engano, porque daqui a pouco, os vasos eles contram, voltam a funcionar e o sangue vai continuar jorrando. Não vamos falar de como, estancar o sangue, isso é para o curso de medicina tática. Vou dizer que quando a gente perde muito sangue, então inevitavelmente vai acontecer o choque hipovolêmico, que é as consequências graves por causa da perda massiva do volume de sangue no nosso corpo. Ah, Depois disso, cai a pressão arterial, ou seja, o sangue não consegue circular mais, não consegue bombear a quantidade necessária do oxigênio para o nosso cérebro, para os nossos órgãos, células, etc. Não só oxigênio, mas também os nutrientes, hormônios. E assim, aos poucos, as células e os órgãos começam a falhar. Então, em 3 minutos, se não estancar a hemorragia massiva, a pessoa morre. E também, vale lembrar que isso pode acontecer até em situação, assim, no dia a dia, na nossa casa, né, se a gente se cortar com a faca, com o vidro ou com o espelho. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Depois, a próxima letra é o A, que são as vias aéreas. Então aqui a morte já não é tão rápida, mas mesmo assim são 3 a 10 minutos. Vias aéreas, o que quer dizer? Que nós podemos observar a obstrução das vias aéreas, né? Ou pela língua, quando o ferido está no estado inconsciente, a musculatura da língua relaxa e por causa da e na maioria dos casos, a pessoa vai estar deitada, então a gravidade faz com que a língua recua para dentro da garganta e assim ela bloqueia a passagem do ar. Ou pode ser também, as vias aéreas podem ser obstruídas por objetos estranhos, né, terra, comida, sangue, vômito. Então, nesse caso, nós temos, quanto lá? 3, 10 minutos para começar a agir e desobstruir essas vias. E aqui assim, uma lógica parecida com o sangue, né? O sangue não consegue circular e não consegue levar o oxigênio aos nossos órgãos, e quando a gente tem as vias aéreas obstruídas, logicamente, não temos oxigênio, né, para continuar circulando no nosso corpo. Então, a mesma coisa. Nós, aos poucos, em 10 minutos, nós chegamos à morte total, né, falência celular e à morte. Próximo é respiração, que é muito parecido com vias aéreas, no sentido de protocolo, só que são os procedimentos de tratamento das feridas lá diferentes, mas não vou focar nisso. E só queria contar de uma coisa interessante também, não interessante, mas interessante do ponto de vista médico, né? O tal de pneumotórax hipertensivo. E ocorre quando o ar entra na cavidade pleural. Ou seja, isso pode acontecer num trauma, do nosso tórax, e perfurante, cortante, ou por causa do tiro, e, o ar ele começa a entrar nessa cavidade, ou seja, ele fica lá, ele não sai. Então esse volume do ar que está dentro da cavidade, ele começa a pressionar o pulmão e leva ao colapso parcial ou total do pulmão. E assim, a pessoa não consegue respirar e, se não for tratado, pode, levar à morte também. Esse pneumotórax hipertensivo, ele se desenvolve muito devagar, pode levar de 30 minutos, começa, né, de se desenvolver em 30 minutos, e pode levar até 24 horas a se desenvolver, ao máximo, se não for tratado. Depois nós temos a letra C, circulação, que é a mesma coisa que hemorragia, só que nesse procedimento médico, né, de atendimento, em combate, chama-se mais uma vez a atenção que a gente tem que rechecar de novo o estado do ferido, confirmar se não tem nenhuma outra hemorragia, etc.
E a última letra é hipotermia. Isso também é interessante. Como que foi descoberto que é necessário sim incluir a hipotermia nesse algoritmo, né, de atendimento. Isso foi baseado nos dados, nas análises de baixas, das operações militares em Vietnã, porque eles viram que muitos soldados morreram do frio, sendo que Vietnã é um país tropical. Ou seja, quando, a gente tem vários ferimentos, o nosso corpo não consegue produzir calor, de forma apropriada, né, necessária para o nosso funcionamento, normal, né, para que o corpo, o organismo consiga manter as funções, metabólicas essenciais. E além disso, isso aqui, como se fosse uma coisa depende da outra, né, ao mesmo tempo quando a gente tem ferimento, nós não conseguimos manter o calor, e também quando a gente está com frio, a queda da temperatura do nosso corpo compromete todas as outras funções, né. Nós, não conseguimos o sangue não consegue circular direito, compromete a função de coagulação, ou seja, agrava, as hemorragias que a gente teve, né, na primeira etapa, pode causar também arritmias fatais ou levar à inconsciência, aumenta também o risco de infecção, considerando que a gente pode ter um ferimento aberto, então várias bactérias e micróbios vão entrar no nosso organismo e o frio só piora todo esse quadro. Ah, então, o mais importante aqui seria proteger o ferido do frio ao redor dele, né. Cobrir ele com alguma coisa quente, tirar ele do chão, lembrando que o chão, nesse caso, é o condutor, maior condutor do calor, e se perde muito rápido o calor se a gente ficar deitado, assim, no chão sem nada. E um fato interessante que se for, imerso na água fria, a gente morre em 5 a 15 minutos. Impressionante, é muito rápido. E agora nós temos, 1 minuto para eu contar uma história interessantíssima sobre rigor mortis. Rigor mortis é um termo latino, para tal da rigidez cadavérica. Quando eu estava traduzindo os documentários, para o canal brasileiro Globo News, os documentários foram feitos, por um correspondente de guerra chamado Gabriel Chaim, na Ucrânia. Eu vi vários vídeos, umas 4 horas ou 5 horas de gravações dele direto da linha de fronte dos hospitais que ficam lá perto da linha de fronte. E teve um episódio, horrível, mas ao mesmo tempo fascinante. Chegou um ferido em estado grave, e os médicos ele estava já, também com parada cardíaca, e os médicos estavam tentando reanimá-lo. Eles levaram 45 minutos fazendo a massagem, de coração, né, faz massagem cardíaca, nele, e ele não apresentava sinais de vida. Então, mas depois eles falaram que, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo essa massagem, tentando ressuscitá-lo, a os membros, as mãos e as pernas dele já estavam apresentando os sinais do rigor mortis. Ou seja, eles estavam pompeando, o sangue, o coração estava funcionando artificialmente, mas ao mesmo tempo a morte literalmente estava já segurando pelo braço esse rapaz. Então para mim foi uma imagem muito forte que eu vi e ao mesmo tempo também muito bela, mas muito triste, porque no fim das contas os médicos perderam. Então, nesse duelo com a morte, com os médicos contra a morte pela vida do rapaz, infelizmente, a vida se foi e a morte conseguiu arrastar ele pelo braço, para o outro mundo. E também um insight pessoal.
depois de tudo isso que eu vi, né, que eu estou presenciando, eu acho que a gente não deve ter medo da morte, porque, como diz o Epicuro, a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, nós não existimos mais. Muito obrigada pela atenção.